Atenção! Vamos entrar no território da irreverência, por isso contem com linguagem direta e temas desafiantes. Este podcast tem um caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento profissional qualificado de qualquer tipo. As opiniões expressas neste podcast podem não ser as da anfitriã ou as da Associação Ateísta Portuguesa. Saudações, caros primatas pensantes. O meu nome é Eva Monteiro e com a Associação Ateísta Portuguesa trago-vos o podcast quinzenal Homo Sem Deus. Aqui desmontamos crenças com humor, exploramos histórias pessoais de ateus e desafiamos tabus numa sociedade cada vez mais dividida pelas crenças religiosas. Comigo hoje tenho o João Monteiro, presidente da Associação Ateísta Portuguesa, para a sua presença mensal, em que iremos debater alguns temas de interesse para a comunidade e, em específico, o Papa Francisco e o novo Papa que aí virá. Bom dia, João. Olá, bom dia Eva, bom dia a todos que nos estão a ouvir. Vamos lá então para mais um episódio. E o que é que nos deve preocupar em relação às notícias internacionais e, em específico, em relação a toda esta questão do Papa Francisco, que faleceu, não vai há muito tempo, faleceu há algumas semanas. O que é que achas que nos deve preocupar como ateus? Ok, realmente esta notícia da morte do Papa Francisco é o tema da ordem do dia. Tem sido durante as últimas semanas, durante a última semana em particular, que foi a semana em que faleceu o Papa, e inevitavelmente temos de falar desse tema. Mas antes de passarmos a esse tema, eu queria só trazer aqui algumas estatísticas que encontrei, porque gosto de trazê-las aqui para o nosso podcast, que têm a ver com o estado da religião no mundo e o estado do cristianismo em Portugal. A Pew Research Center, um centro de análise de estatísticas internacional, trouxe-nos a informação que, e vou citar o título, Around the World, many people are living their childhood religion. Ou seja, à volta do mundo, ou por todo o mundo, muitas pessoas estão a deixar a sua religião de infância. E o que os dados indicam é que algumas pessoas estão a mudar de religião para outra e muitas dentro desse grupo estão a deixar as religiões. Portanto, o primeiro passo é mudar para outra religião e depois acabam por abandonar a sua religião. No mesmo sentido, porque se baseia nessa estatística inicial, o PT Christianity Today vai mais longe e aborda apenas o cristianismo, que é o que interessa a esse site, e diz que também o número de cristãos está a diminuir. E o que há aqui a salientar é que a maior diminuição de religiosos começa por ser na Coreia do Sul, mas depois no mundo desenvolvido, em particular no mundo ocidental e em particular, ainda mais em particular, na Europa. Portanto, o que estamos a ver é uma desreligião, se assim quisermos dizer, e uma descristianização em particular. E isto vai ao encontro de outros dados estatísticos que já tinha trazido no passado, e é uma boa notícia para nós ateus, no sentido em que começamos a ver a comunidade a aumentar, apesar de as pessoas deixarem de acreditar numa religião, mas ainda não encontraram o seu sentido de comunidade, que em vários países se está a formar, e nós aqui em Portugal temos o grande polo agregador, se assim quisermos dizer, que é a Associação Ateísta Portuguesa. Posto isto, então, falemos dessa notícia do tema que tu puxaste ao assunto, que é a morte do Papa, porque realmente é o que tem estado na ordem do dia, e que um tema que nós já tínhamos abordado no último episódio em que estivemos os dois juntos, em que eu dizia que a notícia nesse mês era o Papa ainda não ter falecido. E disse isso na altura porque já se andava a adivinhar a morte do Papa durante pelo menos 2 meses, a dizer que o Papa estava na iminência de morrer e nunca mais morria, e assim, passado 2 meses, a notícia não era que o Papa infelizmente teria morrido, mas que ainda não tinha morrido, porque já tanto que se previa isso, que nunca mais acontecia, isso já começava a ser, era a notícia. Infelizmente, passado um mês, e já vou explicar porque é que digo infelizmente, o Papa faleceu. Porquê é que o Presidente da Associação Ateísta diz que, infelizmente, o Papa faleceu? Digo isto porque nós, sendo um movimento humanista secular, no nosso caso, lamentamos a morte de qualquer pessoa. E o Papa, para nós, é um homem como outro qualquer, e, portanto, a morte de qualquer ser humano é de lamentar.
E isto leva-me a outro ponto, que foi que nós, na Associação Ateísta, participámos em entrevistas, fomos convidados por órgãos de comunicação social, finalmente, a dar a nossa opinião sobre este tema. E esse foi precisamente um dos pontos que levantei. Há pessoas que dizem em brincadeira, inclusive vamos falar dele, um dos membros do quarteto, como é que era? O quarteto dos três ateus, Miguel e Gabriel, que diz que o Papa devia ser santificado porque graças a ele a Associação Ateísta Portuguesa conseguiu espaço finalmente na comunicação social, que é algo que nós já comentámos aqui várias vezes no nosso podcast e noutros fóruns da Associação Ateísta, que tem sido uma das nossas lutas nos últimos anos, porque apesar da quantidade de pessoas que se revêem sem religião, que é uma grande percentagem, cerca de quase um quinto da população portuguesa, que não conseguimos ter a expressão mediática, ao contrário de outras religiões minoritárias que têm percentagem, são uma percentagem muito menor que dos não religiosos e que têm espaço mediático, inclusive espaço televisivo e mais inclusive ainda, em particular, na televisão pública, na televisão pública portuguesa. E, portanto, foi com muito agrado que finalmente vi que uma iniciativa em que foram os próprios órgãos de comunicação a contactar-nos. Normalmente somos nós a emitir comunicados de imprensa e não obtemos qualquer resposta, e desta vez a iniciativa partiu deles. Primeiro da Lusa e em segundo lugar do JN, portanto, do Jornal de Notícias. Pronto, e eu aqui vou resumir, para quem não acompanhou essas notícias escritas, a nossa opinião foi precisamente lamentar a morte do Papa, porque lamentamos, dada a nossa postura humanista, a morte de qualquer ser humano. Frisar que para nós o Papa não é uma pessoa especial, é um ser humano como qualquer outro, só que vemos o papado como o exercício das suas funções, tal como qualquer outra pessoa exerce as suas funções, uns como médicos, outros como enfermeiros, outros como sei lá, membros de atendimento ao público, outros nos call centers, outros como professores. Cada um exerce a sua profissão. O Papa Francisco existia, a sua função era, dentro da hierarquia católica, exercer a função de Papa. Sim, algumas profissões, contudo, têm mais valor do que outras, não é? Sim. Por exemplo, ser lixeiro é muito mais útil à sociedade do que ser Papa. Papa, Nem sem todas dúvida, eu as acho que estamos de profissões acordo. são muito úteis. Agora, também temos de ter em consideração que para os católicos e para os cristãos em particular, aliás, para os católicos em particular e para os cristãos no geral, ser Papa, ser padre, ser sacerdote não é uma profissão, é uma vocação. É um dos temas que eu gostava de ver debatido até com crentes, para eles nos explicarem então porque é que eles recebem dinheiro para serem sacerdotes, não é? Mas essas são outras questões e é outros 500. Vamos partir do princípio que o Papa fazia alguma coisa de útil. Exato. Os católicos dizem que sim. Aliás, nestas semanas tive conversas muito produtivas com católicos em particular, cristãos no geral, mas católicos em particular, a maioria deles católicos, porque sendo a morte do Papa é a eles que este tema diz respeito. Tive conversas muito profícuas, tive a oportunidade de debater com eles e aprecio muito coisas engraçadas. Deixa-me só fazer aqui uma parte. É que tal como seria expectável, tal como aconteceu na nossa experiência de vida, pelo menos na minha, que fui educado como católico, também eles, que são católicos adultos, alguns com 40, 50 anos, a maioria deles, que também têm dúvidas, e muitas das dúvidas que nos levaram, a mim, a ti, ao ateísmo, eles também têm. E eu encontro nesses católicos fervorosos, que essas pessoas com quem falei eram católicas fervorosas, ou seja, não eram apenas católicos moderados, eram mesmo fervorosos, que estão a um passo muito pequeno do ateísmo, pareceu-me, para essas conversas. E achei, no resultado desses diálogos, achei essa parte muito interessante e também alguma crítica, porque se eu estava à espera disso em católicos moderados, vou ser sincero, não estava à espera dessa postura em católicos muito fervorosos, quase panfletários do que é o catolicismo. Sabes que o primeiro passo, creio eu que o primeiro passo para a pessoa se afastar da religião é o afastamento da instituição. Primeiro a pessoa afasta-se da instituição e depois, não tendo a instituição constantemente
a fazer pressão para que a pessoa acredite, acaba por se afastar também da religião Uhum. e eventualmente apercebe-se de que a religião não tem nenhum papel na sua vida e torna-se ateu. E esse é um primeiro passo importante, e por isso é que por vezes, enfim, eu vejo isto muito nas entrevistas que faço aqui no Almoço em Deus, mas Uhum. também nas conversas que tenho particulares. O passo mais difícil de dar é perceber que a instituição não é divina e Uhum. perceber que a instituição não faz sentido, que as instruções dessa instituição não faz sentido. Depois disso acontecer, torna-se um processo mais fácil do ponto de vista logístico, não Sim. fácil do ponto de vista psicológico. Sim, sendo que estas pessoas ainda estão muito por dentro da instituição. E se calhar um espanto vem daí. São pessoas que intervêm, enquanto leigos, na vida da própria igreja na qual participam. Ou seja, não são aquelas pessoas que se limitam a ir à igreja e comungar, não, têm uma vida ativa dentro da igreja, participam nas iniciativas da igreja, ajudam a organizar as iniciativas da igreja e, portanto, o meu espanto vem daí, como é que pessoas estão envolvidas, estão embrenhadas, têm muitas destas questões, as questões intelectuais, e eu estava à espera que as tivessem, mas que ao desfiar o fio da conversa, que as questões fossem mesmo profundas e que as incomodavam e que eles próprios diziam que eu também tenho dúvidas, estou a citar o que eles me disseram. E, por outro lado, ficaram espantados com algumas das questões que eu levantei, em que eles nunca tinham pensado nisso. Sobre a veracidade do que está na Bíblia, sobre a veracidade do que. Lá está, eles aí argumentavam a Bíblia simbólica, etc. Não é para ser levada à letra, que eu sei que os católicos não são literalistas relativamente à Bíblia, felizmente, mas também eram críticos a alguns dos ensinamentos. Mas, por exemplo, nunca tinham questionado as incongruências, as incoerências nos textos bíblicos, em particular dentro dos Evangelhos. Disseram que já tinham lido os Evangelhos e que nunca tinham encontrado incoerências. Eu dei vários exemplos e eles ficaram assim meio abananados. Mas pronto, foram conversas que tive durante vários dias com cada uma destas pessoas, portanto, que se foram prolongando à medida que os ia reencontrando. E. Sabes que eu faço todas as quartas-feiras no meu TikTok pessoal, Uhum, eu faço um debate. O debate é semanal uhum, e não mudo muito o tema, normalmente é dai-me provas da existência de Deus, sim. apesar de agora também vou começar a falar sobre laicidade e sobre a necessidade de revogar a concordata em Portugal, Uhum, mas o tema tem sido a existência de Deus e a veracidade da Bíblia, no fundo, porque a maior parte das pessoas que aparecem para debater são cristãos. E muitas vezes o Paulo costuma estar connosco lá aqui da associação, o Gabriel também costuma estar connosco, o Miguel, o Miguel, sim, tu sabes quem é sim. um dos mais recentes associados, e o João também, um recente associado. Costumamos estar ali um bocadinho a debater com crentes à quarta-feira, e muitas vezes nós dizemos, olha, mas por exemplo, em relação à crucificação de Cristo, e isto foi um tema que foi muito debatido até por causa da Páscoa, em relação à crucificação de Cristo, os 4 evangelhos não se entendem. Cada um diz uma coisa diferente em relação ao que é que se passou. E os argumentos são sempre muito idênticos. Não, não. São 4 perspectivas diferentes dos mesmos acontecimentos. E tu começas a esmiuçar, mas desculpa, mas então o que é que Cristo disse na cruz? E depois consegues perceber que tipo de cristão é Sim, pela resposta que a pessoa dá, porque ok. consegues perceber qual é o evangelho que a pessoa segue. E quando tu começas a dizer, sim, mas tu segues o evangelho de Mateus, mas olha, no evangelho de Lucas diz uma coisa completamente diferente. Não, mas eu sigo o de Mateus. Sério. Tu e os outros não têm Pronto, valor? os outros não. Não, mas isso foi só coisa tal, cenas. É isto, sabe? A Sim. pessoa entra ali, empanca, dá com a cabeça na parede e não consegue resvalar e Claro. perceber o que é que está à frente Esse fenómeno dos tem o olhos. nome, dissonância cognitiva. Que Completamente. não é Eu um noto muito insulto, isso. atenção, para quem nos está a ouvir, que dissonância cognitiva não é um insulto. Não, Quando eu, claro que quando não. eu, quando eu digo este termo, as pessoas dizem, não me insultes. Não estou a dizer que tu és menor cognitivamente.
O que eu estou a Não, dizer é não. que esse fenómeno tem um nome técnico e esse nome técnico chama-se dissonância cognitiva. É só isso que eu estou a dizer. E todos nós sofremos de E uma todos maneira ou nós, outra, exatamente, não é é? como os vieses cognitivos, é como o recurso às falácias. Todos nós, às vezes, temos esses erros de pensamento, de raciocínio, Claro. e somos falíveis. E é bom reconhecermos, e conhecermos, por um lado, e reconhecermos, em segundo lugar, seja os vieses, seja as falácias, etc., para não incorrermos neles ou incorrermos no mínimo possível. Isso sem dúvida. Mas eu queria te perguntar uma coisa, Eva. Hum, Como é que a gente, tu falaste que tinhas a tua conta no TikTok onde participas às quartas-feiras, como é que a gente se hum. encontra no TikTok? Qual é que é o teu handle? Como é que isso funciona? Excelente pergunta, para a qual eu não estava preparada. Não costumo. Desculpa. Não, mas tens toda a razão, eu devia saber isto. Olha, em primeiro lugar, todos os meus projetos, sejam eles dentro da Associação Ateísta Portuguesa ou Sim. fora da Associação Ateísta, estão no meu Linktree, que é Ok. Linktree barra Monteiro Eva. Ok. E o meu handle do TikTok também é Monteiro Eva, e por isso basta procurarem por Monteiro Eva e o que vão encontrar no meu perfil são excertos dos debates que nós vamos fazendo nos vários canais. Portanto, Uhum. quando fomos tu foste numa ação e eu noutra, aquele debate com os senhores Sim. evangélicos, Sim. há uma série de cortes desse debate que estão no meu Ok. TikTok. Quando vou ao quarteto, como é vídeo, também Uhum. faço alguns cortes Ok. desses episódios, ou quando estou em algum projeto com o Marcos, e é esse o conteúdo do meu TikTok. Portanto, não é nada de novo para quem já está na associação, porque já viram todos esses episódios, já têm todo esse conteúdo. Aqui o objetivo foi mostrar esse trabalho a uma geração mais recente. Uma Uhum. geração que está no TikTok e que não está necessariamente no Facebook, no Instagram, que usam as mais recentes aplicações de redes sociais. Aliás, foi assim que conheci também o Miguel, foi precisamente no TikTok, Uhum. porque ele não conhecia a Associação Ateísta Portuguesa e é uma forma de fazer essa divulgação. Esse conteúdo poderá não ser o mais. Não será uma novidade para os nossos seguidores aqui do Homo Sem Deus, mas também faço outro tipo de conteúdos, portanto, comentários de outros vídeos, Uhum. inclusivamente falo bastante até de bruxarias, e porque isso incomoda-me bastante essas burlas. E falo, inclusivamente, um dos vídeos que mais sucesso teve foi um vídeo em que eu falava, sabes, aqueles panfletos que se encontrava sempre nas janelas dos carros e Sim, nas sim, festas sim, que vem sim, aqueles sim. panfletos do professor Caramba. Sim. Pai, e que atrasado apareceu-me um desses panfletos e eu decidi comentá-lo, e até foi um dos vídeos com mais tração, foi precisamente esse. São vídeos curtos, são conteúdos curtos, e depois, Sim. claro, à quarta-feira, às 10h30, abro o meu perfil para uma live no Ok. TikTok. Isto para mim ainda é tudo muito novo, mas faço as lives do TikTok, em que há um tema, a pessoa, se quiser, entra e debate. E eu não necessariamente conheço a pessoa. Portanto, quem estiver nos comentários e disser eu quero te responder, eu chamo, a pessoa consegue Uhum. entrar. Acho que aquilo são 6 ou 8 pessoas que conseguem entrar e debatemos. Ok. Como o Gabriel e o Paulo e o Miguel e o João, todos eles têm TikTok, acabamos por fazer ali um bocadinho uma equipa, e Ok. eles são todos moderadores, e abrimos essa discussão aos crentes, que é isso que eu acho que também falta um bocadinho, Uhum. é termos uma Sim. discussão com os crentes. Por isso, quem quiser aparecer, estão sempre convidados. Claro, eu acho, já o manifestei aqui noutros episódios, acho pernicioso haver uma divisão entre grupos, entre identidades. Eu acho que quanto mais falarmos entre nós, porque vivemos em comunidade, uma comunidade mais abrangente do que no nosso caso, há bocado falei em comunidade ateísta, mas numa comunidade social mais ampla, e temos de conversar entre todos nós e partilhar as nossas ideias para não criarmos um regime muito polarizado, é um tema que me preocupa muito do ponto de vista social, e portanto esse diálogo é muito importante mesmo entre pessoas em primeiro lugar de diferentes confissões religiosas, e depois entre os das confissões religiosas e os que não têm religião, como é o trabalho que vocês estão a fazer, e portanto aí só posso aplaudir Sim, e trazer esse isso para diálogo. Portugal. Sabes que Sim. no TikTok e noutras plataformas, como no YouTube, estes debates existem, mas normalmente são canais brasileiros. Uhum. E eu gosto muito dos canais brasileiros, gosto muito dos nossos irmãos brasileiros, mas falta haver essa iniciativa em Portugal. Portugal. E por isso, é assim uma coisa mais. Porque a Associação Ateísta Portuguesa não está no TikTok, nós fizemos Uhum.
uma poll no nosso WhatsApp para perceber quem é que teria TikTok e quem é que não teria, e Sim, chegamos à conclusão que se calhar não fazia sentido termos mais uma rede social para sim, gerir, eu dado concordo. que uma grande maioria dos nossos associados não têm TikTok. Uhum, Mas ainda assim, eu achei que é necessário criar este espaço em Portugal porque ele não existia. Não consegues encontrar uhum. no TikTok este tipo de debates para ateus e para religiosos, e isto tem a ver, maioritariamente, a meu ver, com os horários, ou seja, tu tens muito conteúdo brasileiro e é ótimo que ele exista, eu conheci pessoas extraordinárias, mas por outro lado, são horários em que nós não estamos necessariamente acordados. E assim, há uma opção, há uma janela horária Sim, para portugueses também que estão deste lado do Atlântico, e para quem a hora poderá ser tardia para se juntarem a lives brasileiras. muito bem. Felicito-te a ti por esse trabalho. Mais uma vez, mais, um campo de batalha, uma frente de batalha, digamos assim, que tu estás, Que eu e ainda é não muito, tinha é coisas para muito fazer, importante. sabes? Eu ainda não tinha mais o que fazer. Fui arranjar ali Pronto. mais uma atividade, mas acaba por ser um esforço em equipa, Sim. sabes? Porque há sempre ateus a aparecer e, A portanto, comentar. E é no útil. fundo, E há eu sou utilidade só nisso. anfitriã Sim. da coisa e tem sido muito interessante. Vamos voltar então ao Vamos nosso voltar tema então aqui principal ao deste ateísmo, podcast, sim. que é o ateísmo, não, o Papa. O Hoje é o Papa, Papa, sim. pá. Hoje é o Sim, Papa. sim, sim, ao Papa. Sim, porque Então, já tínhamos falado em fazer um episódio especial sobre a morte do Papa. andamos Quando, nisto, quando mas ela o homem nunca acontecesse. mais ia. É, e agora temos aqui essa oportunidade. Pronto, não, outra coisa que me chateou, que me aborreceu e que me aborrece nestas coisas é que quando uma pessoa morre, pode ter sido um grande sacana, mas quando morre, pá, torna-se a pessoa ideal, quase que se transforma em santo. E é isso que aconteceu aqui com o Papa, quer dizer, é o Papa mais liberal de todos, é o que conseguiu fazer não sei o quê, teve a defender, abriu a igreja para uma visão mais liberal, digamos assim. E depois vamos a ver, e quem se lembra de todos, se nós conseguimos ser isentos, rigorosos, lembrarmos do passado, tivermos alguma memória, lembramos que não foi assim. E nós temos isso escrito ainda por cima, porque fizemos comunicados sobre algumas intervenções. Estou a pensar, por exemplo, que dizem que o Papa Francisco abriu a igreja à comunidade LGBT. Ora, se é verdade que quando ele veio a Portugal, por exemplo, disse que a igreja era de todos, 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 e inclusive de pessoas gays, lésbicas, etc. Isso é o discurso, isso é narrativa. Nós, nas ciências sociais, dizemos que há o discurso público e depois há o discurso privado. Publicamente diz-se uma coisa, em privado diz-se outra. Só que o que o Papa diz em privado, como está rodeado de meios de comunicação, o privado torna-se público. E, portanto, dá o dito por não dito. E, como se costuma dizer, é mais fácil apanhar um mentiroso do que um coxo. E se é verdade que ele publicamente, e aí tem de dar valor a isso, publicamente ter dado abertura a uma maior aceitação de membros LGBT na Igreja Católica, a verdade é que ele próprio era crítico disso, chegou a ser insultuoso nos termos que usou para os membros LGBT, e portanto eu não vejo isso com bons olhos, não acho que isso foi uma coisa boa, vejo como positivo ele ter dado publicamente essa abertura, e ter ido contra uma visão mais conservadora ou uns grupos mais conservadores dentro da Igreja Católica, mas como eu disse nas declarações que dei à imprensa, esse foi um dos exemplos dos temas em que ele zigue-zagueou, no sentido em que num dia dizia uma coisa e no outro dia dizia o seu contrário. E também sou crítico, e fui crítico nas declarações que dei relativamente a temas como, por exemplo, a interrupção voluntária da gravidez, porque disseram que o Papa foi um dos maiores defensores dos direitos das mulheres na Igreja Católica. Isto foi dito por pessoas, por leigos no geral, mas também dentro do meio político. Não Mas foi. foi. Ele foi. Eu vou-te dizer porquê. Porque tu não estás a fazer uma distinção que é muito importante, João. Há uma Diz grande lá. distinção entre uma mulher que é celibatária, que não tem uma Uhum. família e que não vai engravidar à partida, não é? E uma mulher comum. Uma coisa é ele ter sido defensor dos direitos das mulheres dentro da Igreja e dentro do Vaticano para as fazer avançar em cargos do Vaticano. Outra coisa é a mulher comum. A mulher comum tem que estar de joelhos. A mulher comum Uhum. não pode abortar. A mulher comum há de ter que se manter no seu papel de mãe, no seu papel de útero.
por isso há uma grande diferença aqui. Eu acho que as pessoas fazem esta confusão. Ele até pôs uma mulher num cargo do Vaticano. Pois pôs, sabes porquê? Porque essa mulher não pode ser mãe. É celibatária. Se ela não fosse celibatária, não estava lá. Pois, Tinha que sim, estar em há essa, casa há a essa dar de mamar distinção. às crianças. Mas deixa-me dizer-te porque é que eu dizia que ele não foi tão defensor dos direitos das mulheres, e isto tem a ver com a interrupção voluntária da gravidez, que é um direito das pessoas, da nossa população, dos países que votaram favoravelmente a que essa medida fosse implementada, como foi o caso de Portugal. E como tu costumas dizer, esta é a nossa opinião, não é a opinião da Associação Ateísta, porque a Associação Ateísta não tem posição oficial sobre a interrupção voluntária da gravidez, apesar de, nos nossos comunicados, nós falamos muito desse tema e falamos por causa da pressão religiosa sobre esse direito. Mas não deixa de ser um direito civil, no sentido que não obriga ninguém a fazer, mas permite que quem o queira fazer o possa fazer. E é um direito que as pessoas têm, que os cidadãos têm, no geral, e as mulheres em particular, porque em última análise do que se está a falar é do corpo da mulher e, portanto, é uma decisão mais do que da população ou do casal, é uma decisão da mulher, em primeiro lugar. E, portanto, é nesse sentido que eu digo que o Papa não foi um defensor dos direitos das mulheres porque criticou a interrupção voluntária da gravidez e, mais do que ter criticado, incentivou a que a mesma não fosse implementada, a ter feito lobby contra a interrupção voluntária da gravidez e chegou mesmo, e nós escrevemos sobre isso, a apelidar os médicos que participavam na interrupção voluntária da gravidez, de assassinos e até de sicários. Portanto, isso para mim eu não me esqueço, até porque foi muito recentemente que isso aconteceu, nos últimos meses, e portanto há aqui seria mais do que uma incoerência, quase uma hipocrisia da nossa parte, que é o que eu acho que os católicos fazem, de se esquecer disso, e acho que o fazem deliberadamente, não é só falta de memória, acho que há um ato deliberado em omitir isso, porque querem dizer que o nosso Papa, o último Papa, porque ainda não foi eleito um novo, que foi o melhor de todos, foi o liberal, vejam bem como ele está a acompanhar, porque era uma crítica que se fazia à Igreja, que não acompanhava o evoluir dos tempos, e agora os católicos usam esse Papa para dizer, não, nós estamos a evoluir, estamos a acompanhar os tempos, vejam lá que foi tão progressista que até defendeu os direitos das mulheres. Pronto, e é preciso nós trazermos aqui algum bom senso à discussão e dizer que não foi, atenção que não foi bem assim. Sejamos sinceros, sejamos honestos. Porque repara, não é só o direito ao aborto e o direito à IVG por parte das pessoas gestantes que este homem atacou. Este homem atacou também a indústria dos contraceptivos, colocou no mesmo saco a indústria dos contraceptivos com a indústria das armas. E ambas destroem ou impedem a vida, segundo as palavras deste senhor. Isto é ser contra o planeamento familiar. E não é só contra a IVG. Eu acho que é importante que as pessoas tenham esta percepção de que, por mais cor-de-rosa que se tenha pintado o Papa depois dele ter falecido, este homem defendia coisas indefensáveis. Onde é que nós estaríamos sem... Onde é que nós, população, não só as mulheres, não só as pessoas gestantes, nós onde é que estaríamos numa sociedade sem contraceptivos? E eu digo-te onde é que estaríamos, basta olharmos para muitos países do continente africano que ainda hoje sofrem das campanhas contra os contraceptivos levadas a cabo pela Igreja Católica e por outras entidades religiosas, também as igrejas evangélicas, que são muito presentes em todo o continente africano. Nós conseguimos ver qual é o efeito disso, o efeito dessa luta contra o contraceptivo em países africanos, e eu pergunto se nós queremos viver dessa forma, porque nós temos feito um esforço, a sociedade ocidental tem feito um esforço para levar os contraceptivos ao continente africano, Claro. precisamente para que a mulher se possa emancipar. Sim. E para que a sociedade floresça. Nenhuma sociedade floresce sem contraceptivos, porque sem planeamento familiar é um bocadinho impossível controlar, não controlando a natalidade das famílias, não há recursos. É que isso para nós parece óbvio. É que o planeamento familiar não é só decidir não ter filhos, é decidir quando também. É também decidir quando ter filhos. Evidentemente. Pronto, isto Por faz isso é todo que se sentido. chama planeamento. É porque há um plano. Um plano. Eu digo assim, tenho 16 anos, se calhar não é a melhor altura. Melhor altura.
Tenho Claro. 26, se calhar agora vou pensar nisso, mas tenho 26 anos e estou desempregada, deixa-me tomar a pílula, porque se calhar não é a Sim, melhor altura para ter uma sim, criança isso não para mim tendo parece-me óbvio. emprego. É que isto é bom para todos, é bom para os pais, não é? Para os progenitores que vão ter as crianças, é bom para as próprias crianças que, quando crescerem, vão ter melhores condições de vida, e é bom para o país porque as pessoas vão ter melhores rendimentos, porque é diferente ter 20, 15, 20 filhos como se tinha no passado, como era no tempo dos nossos avós, do que ter 2 ou 3 em que dá para concentrar os, o- Os recursos, os recursos, não é? A todos os riqueza na recursos, criação mesmo os daqueles recursos mentais e sim, emocionais. mentais, emocionais, de dinheiro alimentar e tudo, porque tudo isso é importante para não só para o desenvolvimento da criança, mas também para os pais. Não, o fim não se esgota na criação de filhos ou na gestão de filhos, na gestação de filhos. É preciso depois toda a envolvência, inclusive o bem-estar psicológico dos pais. Pronto. E, e isso é muito importante. Pronto. E cria riqueza para o país e aumenta o PIB, mesmo para aquelas pessoas que estão preocupadas só com a parte economicista e que só pensam em dinheiro e no crescimento do país. Pá, é bom haver planeamento familiar. O planeamento familiar anda lado a lado com o crescimento da riqueza, não só das pessoas, mas também dos países. Quanto mais os países são ricos, mais há investimento em planeamento familiar e o planeamento familiar contribui diretamente para a criação de riqueza. Mas eu discordo contigo num ponto. O Diz, ponto em que disseste: ganhamos todos com isso. Não ganhamos. a A igreja não mulher ganha. ganha, o homem ganha, a criança ganha, quem não ganha é a igreja. E por isso é que depois tens este tipo de notícias a dizer que o Papa Francisco se veio queixar que as pessoas têm muitos cãezinhos, mas não têm filhos. E é Filhos. preciso é terem filhos. Claro que é preciso que as pessoas tenham filhos. Quanto mais filhos têm, mais pobres são. Quanto E mais mais pobres dependentes são, estão da igreja. das esmolas. Que quem dá as Exatamente. esmolas é a igreja, claro. E mais desgraça há Sim, para que o líder religioso se aproveite disso para claro. manipular as pessoas. Por isso, acredito que a Igreja queira que nós tenhamos verdadeiras ninhadas de crianças a toda hora e Sim. momento, mas isso é contra a sociedade ocidental Uhum. como a vivemos e é contra, quer dizer, uma mulher que começa a ter filhos no seu período fértil, logo no início do seu período fértil, estamos a falar de ser adolescente, e as pessoas têm o direito de explorar a sua sexualidade quando for certo para cada um de nós, e alguns de nós exploraram a sua sexualidade após os 18 anos, outros na adolescência, e isso acontece, e isso é normal, e isso é natural. E não vamos, por isso, querer que uma adolescente de 16 anos comece logo a ter filhos, que ela ainda nem sequer chegou ela ainda nem sequer conseguiu desenvolver totalmente o seu cérebro, quanto Uhum. mais ter a percepção do que é ter um filho. Sim, Por nem tem isso, maturidade. ter maturidade e ter meios. Uma mulher que aos 16 anos tem um filho dificilmente vai acabar os estudos. Uhum. Claro. Está voltada logo para uma vida pior, para uma vida de trabalhos menos bem remunerados. Por Sim. isso, este Papa não lutou pelas mulheres, lutou contra as mulheres. Continua a perpetuar esta ideia de que a mulher é um útero, Uhum. dizendo coisas como os lares estão cheios de objetos e esvaziados de crianças, tornando-se lugares muito tristes. Não faltam cachorrinhos, gatos, não faltam. Faltam crianças. O que é que um homem que nunca teve filhos, que se saiba, tem a ver com a minha vida? Ele é chefe, ou era chefe, de uma instituição de pessoas celibatárias e está-se a queixar de falta de crianças. Então ponham os vossos padres a terem filhos. Exato. Mas que raio? Quer dizer, olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço, que eu sou Claro. E santo. as freiras a ser mulheres parideiras, que é o que eles querem para as mulheres Não, em geral. que as ponham todas a ter filhos, quer dizer, pelo senhor. Isto a mim faz muita confusão. Caros primatas pensantes, se estão a gostar deste episódio, sigam-nos nas redes sociais da Associação Ateísta Portuguesa para mais conteúdos exclusivos e para se manterem atualizados, visitem a ateistaportuguesa.org e não se esqueçam de deixar uma avaliação de 5 estrelas na vossa plataforma de podcasts preferida. Ajudem-nos a chegar a mais ouvintes.
Mas sabes que é que outra coisa que achei interessante é dizerem, e saiu em notícias em jornais portugueses, que foi um Papa tão revolucionário, tão Sim, liberal, que ah, até os ateus gostavam dele. E nós, no nosso grupo do WhatsApp, partilhamos essa notícia e comentámos. E não creio que tenha havido grande expressão, se houve um ou dois, deve ter sido muito, de pessoas a dizer este Papa foi, de facto, eu adorava este Papa. Não, ou seja, caso tivesse havido essa resposta, que já não me lembro, terá sido uma resposta residual. Portanto, não era. E eu conheço alguns ateus que gostavam dele, atenção. Mas não se pode daí extrapolar para o que saiu na notícia, que era algo quase populista, dizer que até os ateus gostavam deste Papa. Não, para mim não foi muito diferente. Foi ligeiramente mais liberal que o Ratzinger, mas não, como nós aqui já temos falado neste episódio de hoje, que teve várias posturas criticáveis. E, portanto, eu não gostava dele, não achei nada. Quando via ateus, outros ateus, alguns bem reconhecidos no panorama nacional, elogiá-lo, eu pensava, mas o que é que esta malta tem na cabeça? Então não conseguem discernir o que ele está a dizer de outras coisas, são de outros vítimas de temas. propaganda. Sim, Isso todos para nós mim é muito somos, lá está, claro. são os vieses, lá está. São pessoas que não são necessariamente, são ateus, mas não são necessariamente ativistas dentro do Sim. ateísmo e, portanto, não têm esta preocupação de guardar memória deste tipo de Uhum. coisas. Eu acho que a verdade é que é uma progressividade muito aparente, é fruto do marketing Sim. fantástico que o Vaticano tem conseguido fazer, e esta progressividade só é perceptível quando comparada com os antecessores. De Sim. facto, em relação aos antecessores, ele foi muito progressista dentro daquilo que é o progressismo possível da Idade Média da Igreja Católica. Uhum. Quando comparado com uma pessoa normal, com uma pessoa que não é Papa, com uma pessoa que não Uhum. é Bispo ou Padre, ele era profundamente conservador, profundamente retrógrado. Sim. Profundamente. Sim, nós já falámos disso Uh, aqui. o conservadorismo dele, para mim, é muito aparente quando se começa a ver o que é que ele fez e não o que é que ele disse. Sim. E mesmo dentro daquilo que ele disse muita coisa muito má. Ele disse duas vezes, lembras-te daquelas duas vezes em que ele disse que era preciso limpar a Igreja das Bichas? Sim, lembro-me. Quando foi a Mas que época é isso? do meio LGBT, estava a pensar nisso. Mas o que Precisamente é nessas isso? declarações. Isso para mim é impensável. Limpar, quer dizer, limpem a Igreja dos pedófilos. Que é o mais Os importante. Que gays não assim, têm culpa nenhuma. que não só é imoral, como é ilegal, estão a cometer crimes. Enfim, Exatamente. não sejamos ingênuos. A Igreja Católica, no geral, principalmente na alta hierarquia, tem assessoria de imprensa. Ah, claro. E tem relações públicas, uma equipa de relações públicas. Claro que Portanto, sim. tudo isso é planeado, tudo o que é dito é bem medido, em primeiro lugar, e é selecionado o que é que vem cá para fora. E eu que trabalhei em comunicação institucional sei disso e sei reconhecer isso. Claro, Portanto, tudo isso é isto pensado, fica claro. não é falado de cor. Mas estamos a Enfim, falar de um padre, de um papa, do todos, 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 que proibiu as igrejas que na Alemanha faziam bênção dos casais do mesmo sexo, proibiu-os de o sim. fazer. Pois. Tu podes abençoar a pessoa, não podes abençoar a união. Porque a união é só aquela que Deus permite que é entre um homem e uma mulher. Pronto, lá voltamos É ao todos, todos, zigue-zaguear. todos. Sim. Mas é todos, Exceto todos, todos para virem para a igreja, não para sim. serem aceites, não para serem pessoas como outras quaisquer. Vão ser sempre cidadãos de segunda. Esses Sim. não são. Enfim. É todos, 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 mas é para dar dinheiro à igreja. Isso era o que eu tinha a dizer, assim, de acontecimentos internacionais e da maneira como eu vejo o papado e a morte, os acontecimentos que sucederam à morte do Papa. Há uma notícia também ainda a nível internacional, no contexto internacional, de um dos políticos norte-americanos ter dito que o Trump daria um bom Papa. Pronto. De onde é que isto vem? Acho que o próprio Trump teria dito isso, poderia ser Papa. O homem nem sequer é católico. Nem sei se ele diz que é cristão, mas nem sequer sei se ele é mesmo cristão. Essa é mais uma das Nem ele mentiras sabe dele. que tipo de Nem ele cristão é sabe, que ele é. pois. Nem sequer sei se ele sabe o que é o catolicismo, que o catolicismo é diferente do protestantismo, pronto, sei lá. Bem, enfim. Mas um dos acólitos dele, do Trump, terá levado aquilo a sério, que eu acho que não é para levar, mas pronto,
e andou nos últimos dias a propagar isso, de que sim, que ele daria um bom Papa, desconhecendo se calhar o funcionamento do conclave e de como é que funciona a escolha papal, do que é necessário. Mas pronto, mas isto também vai ao encontro do que já temos vindo aqui a falar várias vezes neste podcast, que é os Estados Unidos da América estarem a tornar-se quase uma teocracia, e se isto não tiver uma paragem, é para aí que vai, e isso preocupa muito. Preocupa muito pelas implicações geopolíticas que terá, a particular, o isolamento. Será a partir daí os Estados Unidos vão ficar isolados se tornarem uma teocracia. Já rebatizaram o Golfo do México para Golfo dos Estados Unidos, não é? Golfo da América, desculpa. Golfo da América. Agora, dentro de 10 anos, rebatizam o nome da nação de Estados Unidos da América para Estados Unidos da Gilead. Pois, é para aí que isto, infelizmente, se parece caminhar. Se já se falava nisso no passado, infelizmente, parece que eles estão a seguir um guião e que o guião segue essas normas. Foi escrito pela Margaret Atwood, ela deve ter sido contratada. Preocupa-me imenso isso. É com muita tristeza, mais do que preocupação, é com tristeza que estou a ver o que está a acontecer nos Estados Unidos. Pronto. E ainda em relação a essa notícia de que falavas, das pessoas, de se dizer que este foi o Papa preferido dos crentes e dos ateus, há que notar que há pouco mais católicos praticantes em Portugal do que ateus. Sim. Os números andam ali um bocadinho próximos. Sim. Por isso, as únicas pessoas, a meu ver, que têm que ter ou não um Papa preferido é essa minoria de católicos praticantes. Uhum. Os outros não são praticantes. Não lhes interessa que lá está. Não lhes devia interessar, porque eles não praticam a sua religião. Isto para mim é tudo muita hipocrisia. Acho que este foi o Papa da hipocrisia, e a nossa sociedade é uma sociedade hipócrita em relação ao que é um católico, acima de tudo. Sim, sem dúvida. E isso leva-me ao ponto que eu ia abordar agora mesmo, que é do que é que isto nos interessa, o que é que interessa a morte do Papa para Portugal e para os portugueses. Tu já abordaste um ponto, e há outros. É que todos nós, independentemente da nossa convicção religiosa ou ausência dela, temos assistido a um inundar de horas, de programas, de debates, do que é que seja, sobre a morte do Papa. Ou seja, ligamos a televisão, vamos para um canal, vemos todas as pessoas a comentar a morte do Papa, reportagens sobre a morte do Papa, debates sobre quem é que poderá ser o Papa que irá suceder a Francisco. E se isto é legítimo em alguns canais, especialmente nos privados, é uma decisão deles, pronto, com as consequências que depois daí poderão advir, positivas ou não. O que me choca é isto aparecer também na RTP, no canal público de televisão, mais uma vez os nossos impostos a financiar isto, a financiar uma igreja em particular. Porque aqui o problema não é falar do Papa, não sou eu ser extremista, olha, o ateu, a não querer que se fale da morte do Papa. Não. É precisamente defender a laicidade, ou seja, por um lado que pessoas não religiosas queiram ligar a televisão para ver o que é que está a passar, para se manterem informados e só veem isto, mas também pessoas religiosas de outras confissões religiosas que têm de assistir a reportagem, a um número infindável de horas sobre uma personagem religiosa que não pertence à sua convicção religiosa. Portanto, também essas são prejudicadas. E para além de que também estamos a privar a sociedade de informação que lhes pode interessar, de temas, por todos os dias há temas que são interessantes de debater, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da ciência, do ponto de vista das artes. Há tanta coisa para falar e que seria mais enriquecedora do ponto de vista de conhecimento no geral, se quisermos falar até do ponto de vista espiritual, porque do ponto de vista espiritual estou a incluir as artes e tudo isso, a literatura também, o conhecimento no geral, isso enriquece-nos pessoalmente. Quando eu falo em espiritual, refiro-me muito ao nosso interior, do que vamos absorver, que há tanto para falar e não se está a falar. Ou até do ponto de vista político, quer dizer, nós estamos com uma crise política neste momento, vamos para eleições antecipadas e não se está a falar nada disto para dar interesse, para dar atenção a um caso de uma pessoa que morreu. É isso que está em causa, apenas uma pessoa morreu. E agora eu espero, gostava, não espero, mas gostava que quando eu, tu, qualquer associado nosso,
qualquer vizinho meu aqui da minha freguesia, quando não me fosse dada também muita atenção, porque foram pessoas que tiveram um impacto na vida das outras. Enfim, e sabemos que isso não vai acontecer por motivos óbvios, portanto também não faz sentido, eu acho que é um exagero, que isso no exagero de estar a dar demasiadas horas televisivas, demasiado palco, demasiado mediatismo a este acontecimento. Mas isto teve outras Já para não repercussões. falar dos gastos que isto representa a nível do Sim, horário porque público. pagam os jornalistas para ir lá, assim. Exatamente, e os jornalistas não estão, e os jornalistas que lá estão, o tipo de pessoas que para lá foi, são pessoas muito bem conceituadas no panorama nacional. Estamos a falar da, como é que ela se chama? Aquela que era dos prós e contras. Agora não me estou a lembrar, não, mas sim, mas é essa que vai para lá e ela Já não é me lembro o nome claramente dela. religiosa. É E o Manuel Luís assumidamente. Costa. Pois, E estás-me a dizer que vão ficar numa pensãozinha? Não, pá, vão ficar não, em grandes hotéis. claro. Quer dizer, não é? Tudo isto depois representa muito gasto. Claro que no caso do Gocha, não sei se é o erário público que está a pagar isso. Aí estou a falar de cor. Sim. Mas no caso da outra senhora, cujo nome eu tenho que ir ver ao Google porque não aguento isto. Sim, enquanto procuras, deixa-me só dizer-te outra coisa. É porque isto não é caso isolado. Então, no Facebook do Exército Português, na conta do Facebook do Exército Português, ah, colocaram Fátima Campos Ferreira, pá, Fátima Campos fogo. Ferreira. No Facebook do Exército Português, colocaram uma imagem do Exército e depois dizer Unidos pela Fé, depois da morte do Papa. Estamos a brincar. Mais uma vez, as forças de segurança no geral, onde incluímos as Forças Armadas, o Exército, os paraquedistas, têm de ser isentos do ponto de vista religioso. Acho que isto é daquelas coisas que é consensual, ou que, a meu ver, deveria ser consensual entre todos, entre a população portuguesa. A laicidade, eu tenho batido por isto, a laicidade não é algo que importe só aos ateus, importa a toda a gente. Ninguém Porque, pode servir dois mestres, João. exatamente, Ou serves a religião ou serves o Estado. Não podes servir as duas sim, coisas. claro, claro. Porque é que isto interessa, eu volto a dizer, para isto ficar claro, porque é que isto interessa às pessoas religiosas? No geral, principalmente às minorias religiosas. E, pá, têm os mesmos direitos que a religião dominante. E porque é que isto interessa à religião dominante? Neste caso, no presente, a Igreja Católica. Porque se mudar o número de membros eh, religiosos para uma outra confissão, ou seja, se uma religião minoritária passa a ser maioritária, a Igreja Católica não vai querer ficar para trás em termos de representatividade. Portanto, interessa a todos, é transversal. A laicidade é um tema transversal que interessa a todos e deve interessar a todos. Portanto, vamos todos defender, é o apelo que eu deixo, defender a laicidade. Olha, sempre que nas redes sociais se eu critico alguém, algum padre, algum bispo, o Papa, há Sim. sempre alguém que me vem responder: queria-te ver, dizer mal dos muçulmanos, disso não tens tu coragem. Agora coloco eu a questão inversa. Se nós estivéssemos a fazer este aparato todo por causa do Ayatollah, Uhum. o que é que a população geral diria? Não é? Iria Se, achar se bem. nós Ficavam todos dessemos. contentes. Não, quer dizer, se nós fizéssemos todo este aparato e se nós dessemos todas estas benesses aos muçulmanos, Ah, à sim, as religião benesses. deles, Sim, 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 o claro. que é que eles fariam? O que é que... Não, Só passava-se todo. Não, claro. não, 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 porque nós somos todos cristãos, nós não somos cristãos e o Estado não é de religião nenhuma. Nenhuma. E eu coloco sempre esta questão, quer dizer, então, mas se estivéssemos a fazer exatamente o mesmo num contexto judaico ou num contexto muçulmano, porque essas pessoas também existem em Portugal, se dessemos igualdade de direitos a essas pessoas no que diz respeito ao gasto público e à atenção mediática, havia uma revolução neste país. Então vamos ser sérios intelectualmente e não vamos Claro. ser hipócritas. Se bem que eu continuo a dizer 2025 é o ano da hipocrisia. É. E mantendo aqui a atitude pedagógica que estamos a ter do que é e o que é que não é, para que é que serve a laicidade, deixa-me dizer-te, o Estado também não é ateu, nem nós queremos, pelo menos tem sido a visão do Carlos Esperança no passado e a minha, que o Estado seja ateu. O Estado tem de ser cego a todos. Ou seja, é financiado, é constituído por todos e tem de servir todos, desde os ateus aos religiosos. E, portanto, eu não quero um Estado ateu, no meu caso em particular, porque isso remete-me para outras geografias e para outras ideologias políticas nas quais eu não me revejo, e portanto não vou defender isso. Que as pessoas que eu queira ou que gostasse que uma maioria da população fosse ateia é uma coisa. Que queria um Estado ateu, não. O Estado é para todos e não pode discriminar ninguém.
O Estado tem que ser laico, não tem que ser Exatamente, tem de ser ateu laico. das Exatamente. pessoas. Agora, a questão da representatividade é sempre utilizada para beneficiar a Igreja Católica, Sim, quando os números mostram perfeitamente que o número de católicos praticantes, e só esses é que deviam ser representados, porque só esses é que pertencem efetivamente à Igreja, o número de católicos praticantes é pouco maior do que o número de ateus. Portanto, nós estamos representados aonde? Não estamos sim, representados em lado nenhum. E sim, nesse sentido, há uma clara violação da nossa Constituição e sim. mesmo da lei da liberdade religiosa, Uhum. que é sempre manobrada de forma a servir os interesses de homens muito pouco santos. Sim, sim. Poderia dar vários exemplos disso, inclusive das reclamações que houve à RTP, quando é reclamado e bem de que não há uma postura, não há uma outra presença, digamos assim, por exemplo, da visão dos ateus nos meios de comunicação. E estou a pensar, por exemplo, pá, nós sabemos, ligamos a RTP ou a RTP2, RTP1 ou a RTP2, e vemos que não, nos programas religiosos o ateísmo não está lá representado. O ateísmo, ou uma postura até laica, até podia ser a Associação República Laicidade estar lá para demonstrar uma outra postura que, que não seja a religiosa, porque parece que só há posições religiosas, que só há visões religiosas, e que há a cristã, a judaica, a muçulmana, dentro da cristã, a católica e a evangélica, e não há mais nada para além disso. Então, e a outra fatia, um quinto da população não religiosa. Independentemente de ser ateu ou não, porque os não religiosos englobam mais do que os ateus. Mas também não está lá representada. Eu gostava um dia, e estou a pensar numa estratégia para fazer isso, que é de dar qualquer organização laica, seja a Associação República da Cidade, seja a Associação Ateísta, seja se houvesse um grupo humanista que não há em Portugal, organizado, que tivesse um nós. Não precisamos de ser os três, pá, um nós que esteja lá. Até pode ser, sabe, para não levantar-se lá, mas um que não seja associativista. Eu gostava que fosse associativista, precisamente porque se nesse grupo, né, estão pessoas, várias pessoas religiosas, de diferentes confissões religiosas, então faria sentido estar alguém da associação teísta, porque é uma associação assumidamente não religiosa. E Que, em nós temos princípio, muita gente preparada para falar dentro da Associação Autista claro que Portuguesa, nem temos. sequer precisa ser sempre os mesmos. Quer dizer, Sim, há uma exato. variedade também de ideologias dentro da Associação Da Autista associação teísta Portuguesa. portuguesa, sim, sim. As coisas não são, nós não somos um monolito, nós somos um grupo de pessoas muito diverso Muito e diverso, todos exato. nós temos alguma coisa a dizer e acho que esse espaço devia de facto existir e não Existir. existe e é anticonstitucional. Um passo de cada vez, já vemos lá chegar. O que é que eu queria falar mais? Mas isto também teve outras implicações para o país, nomeadamente, e vamos continuar no campo da defesa da laicidade, na vontade expressa tanto pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, isso já temos falado várias vezes, mas também, e esta descobri ontem, pelo Presidente da Câmara Municipal de Loures, na alteração de algumas zonas de lazer. Estou a pensar, por exemplo, no Parque Tejo ou na Ponte Ciclopedonal, da alteração dos nomes para Parque Papa Francisco, por exemplo. E eu tenho de confirmar isto, mas parece que foi decidido na Câmara Municipal de Loures já alterar alguns destes locais, o nome de alguns destes locais. Portanto, isto é mais uma vez o atentado à laicidade, por um lado, por várias razões, não só por estar a dar nomes. Aqui o que está em causa não é só dar nomes de um Papa hum, a locais que são vividos por todos nós. Que sim, é um ataque à laicidade. É também, por outro lado, a política imiscuir-se na religião, que não deve acontecer. E, por outro lado, quer dizer, nós somos constantemente bombardeados principalmente nos últimos anos, nas intenções, pelo menos, de dar essas designações ou de papas ou de padres a espaços que são comuns dos ufrismos, como se não houvesse. É que isto é um insulto para as pessoas das outras profissões, como se não houvesse pessoas capazes noutras profissões que já tenham falecido uh, para, para serem homenageadas, porque é o que está aqui em causa, isto é uma homenagem, pelo seu trabalho, pelo que as pessoas usufruíram do seu trabalho. Sejam Sim, mas escritores, aqui pintores, o, etc. o que eles estão o que se está a fazer aí não é
enaltecer a pessoa pelo trabalho, enaltecer a pessoa por ter sido padre, ou por ter sido Sim, papa, ou por ter sido bispo. E é isso que me incomoda profundamente. Eu acho que isto é apenas, e o tema aqui transversal no fundo é a instrumentalização da morte do Papa para fins claro, políticos. claro. O Carlos Moedas não perdeu o juízo. Eu a primeira vez que vi esta notícia também achei, o homem perdeu o juízo de vez. Ele não perdeu o juízo, ele está a preparar as eleições, porque está há Claro. meses das eleições, e está a prepará-las, e está a ir buscar um voto, está a fazer esse atentado à laicidade para proveito próprio, e nada mais do que isso. Mas não foi o único que o fez. Nós somos os dois de esquerda, isso não é novidade para ninguém, mas estamos em países, desculpa, em partidos diferentes. Uhum. No meia, um partido em Portugal que não tenha tido uma fraquíssima memória em relação ao Papa Francisco nas declarações que fizeram após a morte dele. O teu não teve memória, o meu não teve memória e os restantes menos memória tiveram. E o que é que os nossos partidos fizeram? Instrumentalizaram a morte do Papa Francisco para fazer pressão em relação à faixa de Gaza. E outros partidos fizeram instrumentalização dessa morte para outros fins, Uhum. mas todos eles o fizeram. Acho isso vergonhoso e, francamente, foi a primeira vez que eu olhei para as notícias e pensei: eu não me apetece nada ir votar, porque nem no meu partido eu quero votar. Mas, como nós temos falado do ponto de vista do exercício cívico, nós temos de ser mais participativos, queremos mudar alguma coisa. Ou Com seja, temos de ser certeza. participativos através do voto ou através da participação das estruturas internas das várias organizações por onde passamos, sejam associações, sejam partidos, seja o que for. Isto é o que eu defendo no geral. Mesmo. Mas entendes o meu sentimento de dizer Sim, assim: entendo. bolas, não há uma pessoa que não venha dizer que o Papa era um santo. Não há um. Houve Sim, a, no a caso do Fernanda meu. Câncio. Mas ela Sim, é jornalista, não é sim, política. Não houve um claro. político com coragem para dizer não, não, o Papa não foi nada disso. No caso do Nós meu, continuamos. houve uma postura hesitante. Ok, disso não foi tudo bom, mas que houve a Mas abertura, não defendeu sei o quê, muito sim, os pronto. migrantes e não sei o quê. Sim, É os uma meios, sim, foi isso. instrumentalização. Não. E lá está, e também senti muito aí a tal dissonância cognitiva. Eu fiz questão de, nas redes sociais, confrontar o Francisco Louçã e Sim, perguntar-lhe se o eu Bloco de sei, eu vi. Esquerda já não defende as mulheres e a minoria LGBTQIA+. Sim, eu sei, E eu ele vi disse-me isso, que eu sim. estava a ser injusta. Como assim, Francisco? Como é que estou a ser injusta? E estou a dar o exemplo do Francisco Louçã, porque é uma pessoa que eu tenho em grande estima, que não conheço pessoalmente desde já, Uhum, isto foi uhum. só nas redes sociais, não o Sim, conheço, mas do ponto de vista político tenho em grande estima. Mas quer dizer, eu tenho no meu partido, hesito em votar, porque isto é de uma hipocrisia tremenda, de todos os partidos. Não houve um que não instrumentalizasse a morte do Papa, e isso para mim é, de todos os partidos de Portugal, uma falta de laicidade, uma falta de respeito enorme. quero terminar aqui com um aspecto que foi para mim o ápice de todo o ataque à laicidade. E temos a falar de política e isto, e tu estás a falar da apropriação que os políticos fazem da religião, e por isso é que a laicidade é importante para não estarem-se a aproveitar uns dos outros, para a religião não se aproveitar da política e para a política não se aproveitar da religião, que é o que está a acontecer nos vários exemplos que temos estado aqui a falar e que tu já exemplificaste alguns. Mas houve outro, e este para mim foi o mais chocante de todos, que foi o cancelamento das celebrações oficiais do 25 de Abril, por causa da Isso é morte do Papa. vergonhoso, escandaloso, Exatamente, inaceitável. exatamente. E, e, e o que é que eu ia dizer disto? Quer dizer, aproveita, isto foi deliberado, porque o Claro partido que sim. que cancelou isto foi o partido no governo, todos nós sabemos que é um partido de direita, que não tem grande apreço pelo 25 de Abril. E porquê é que o 25 de Abril é importante? Pá, porque é o dia da liberdade. Foi quando saímos de uma ditadura. Independentemente de virmos aqui falar os mais à direita, porque isto também dizer que a Associação Teísta não é uma associação que, para além de não ter Partidária, não é certamente que não partidária, somos partidários. para além disso, deixa-me dizer, já o falei no passado, em alguns casos, nós temos pessoas de direita, há muitos ateus de direita e temos alguns membros de direita na nossa associação, são nossos associados. E portanto, para esses, mesmo aqueles que defendem o 25 de novembro, que é o que a direita mais tem defendido,
não esquecer que não haveria 25 de Novembro se não houvesse o 25 de Abril, em primeiro lugar. E, portanto, o 25 de Abril é bom para todos. É algo que só a extrema-direita é que deveria condenar. Agora, quando nós vemos que uma direita democrática, como é o PSD, como é o CDS, que são os dois que estão em coligação no governo AD, como se chama. É o PSD que está no governo, não é Está nada. bem, Já se sabe que, enfim, pronto. nem Mas vale mesmo a pena ir assim, por aí que essa é outra sim, questão. mas mesmo assim, que deveriam ser democratas, de defender o 25 de Abril, ou pelo menos respeitá-lo, ou pelo menos tolerá-lo no pior dos cenários. Não, isto foi um ataque. O que eles fizeram foi um ataque. Fazer a liberdade não interessa nada. E se o 25 de Abril não interessa, o que interessa é o que acontecia antes do 25 de Abril, que era a ditadura. É a mensagem que se retira daqui. E E isto a isto é mim, um enquanto cidadão aviso. democrata, preocupa-me. Não me interessa se sou de esquerda ou de direita. A mim, enquanto democrata, isto preocupa-me, isto revolta-me, isto indigna-me. Isto foi... Epá, se isto não vai causar só este acontecimento, se não vai causar um desastre para a direita nas eleições, que aí advém 18 de maio, pá, não sei o que é que vai acontecer, não sei o que é que isto justifica. Eu acho que isto é um aviso. Conheço muita gente do PSD e a minha noção é de que nos últimos anos o PSD tem entrado na onda do extremismo. Não é perceptível, não estão a ser extremistas no seu governo. Apesar de eu ser de esquerda, sou bastante de esquerda, eu costumo dizer que sou uma socialista com sonhos de comunismo. Apesar de eu estar muito à esquerda, eu própria achei um bocadinho, enfim, antidemocrático que se continuem a afastar governos sucessivamente e que não se deixe governar quem lá está, foi votado, entrou, governa e faz o seu trabalho até ao fim e depois logo se verá. E acho que há aí muitas questões que podem ser discutidas, não aqui porque não somos um podcast de política, mas é um aviso de entrarmos neste ciclo e até o PSD, que sempre foi moderado, e por isso é que foi sempre um dos partidos que mais vezes governou em Portugal, a PS e PSD, sempre foram moderados e agora estão-se a virar para este tipo de atitudes. Porquê? Eu acho que é porque estamos a entrar em extremismos, as pessoas, quando entram em extremismos, têm mais tendência a virar-se para a religião. São minorias muito barulhentas, apesar de uma grande maioria da população estar a recuar nas ideias, religiosas. Há uma população, uma parte da população que é muito vocal, que tem muito poder, que tem muito dinheiro e que quer fazer avançar uma agenda política, religiosa, e é preciso notar isto. Quando o partido à direita, mais moderado, entra nesta onda, nós estamos em profundos problemas. Especialmente quando depois vamos a ver as celebrações de 25 de Abril, que depois foram feitas no 1 de Maio, É pá, vergonhoso. que foi um bocado, foi muito estúpido. E ver E o vergonha presidente, alheia. muita, olha, vergonha da alheira não faltou nesta casa, quando eu vejo o primeiro-ministro a arrancar com um microfone, a cantar com o Tony Carreira, e pior do que tudo, com um fato igual, porque eles foram os dois vestidos a fazer pandan. E eu lamento, mas eu não consegui. Eu tive que me rir, mas com vontade de chorar. Foi muita vergonha da alheira, de facto foi. Mas pronto, nós não somos um Sim, podcast de política, mas também não escondemos as nossas inclinações sim, políticas, porque elas são o que são e nós somos as pessoas que somos por causa disso, e também faz parte um pouco da nossa ideologia humanista e secular. sim, Não é só secular, também é humanista. sim. Vamos avançar. João, desculpa. Bora aí. Caros primatas pensantes, se estão a gostar deste episódio, sigam-nos nas redes sociais da Associação Ateísta Portuguesa para mais conteúdos exclusivos. E para se manterem atualizados, visitem a ateistaportuguesa.org. E não se esqueçam de deixar uma avaliação de 5 estrelas na vossa plataforma de podcasts preferida. Ajudem-nos a chegar a mais ouvintes. Eu acho que não tenho muito mais a acrescentar. Tinha mais temas para trazer, mas uma vez que a hora já vai adiantada, eu prefiro deixar esses tópicos que já são fora do tema papal, por assim dizer, para o outro episódio e focarmos então mesmo num episódio especial, como tu já tinhas sugerido fazermos em tempos,
e deixava estes tópicos para depois. Por falar em papal, deixa-me dizer que quando se falou em possíveis papas para suceder a Francisco, falava-se em pessoas, em personalidades papáveis. Era a tradução para português, adorei esse termo, essa Horrível, designação. horrível. Não gosto nada de olhar para esta cambada e dizer que eles são papáveis. Papáveis. Nenhum deles para mim é papável. Tu não papavas Ah, nenhum? eu não papava nenhum, pá. Eu, como mulher heterossexual e cis, também só tenho interesse pelo meu companheiro, mas mesmo que não tivesse, não iam ser estes que eu ia considerar papáveis. Eu gosto mais do termo papabili em Sim, italiano, que é o papabile, consoante seja plural ou singular, sim. para os descrever, porque de facto o tema é terrível, o tema foi muito mal escolhido. E tu, quem é que achas que vai ser, portanto, dos teus papabili, quem é que tu achas que terá melhores hipóteses de ganhar Epá, aqui a ok. corrida pelo Vaticano? Eu, como não sendo católico, não tenho nenhum interesse particular por isso, mas fui-me informar, tive nos últimos dias a conversar com amigos católicos e perguntar qual é que era a sensibilidade deles. E eles indicaram-me um que se chama Luís Tagle, que é o Papa, o chamado apelidado Papa Francisco Asiático, que é das Filipinas, é um cardeal filipino, que poderia ser. Eles dizem que gostavam, esses meus amigos católicos dizem que gostavam porque é um Papa bastante progressista e se calhar até mais progressista do que foi o Francisco, para ver. Falaram de um italiano que imagino que seja o Pietro Parolin, se estou a dizer bem o nome dele, ou Panolin, não sei. Estes dois são aqueles para os quais eles estão mais inclinados. Existe um que acho piada ao nome, que é o Pier Batista Pizzaballa. Portanto, se tivéssemos o Papa Pizzaballa, acho que seria interessante pelo nome. Mas eles depois mudam de nome, não Pois tem é, piada nenhuma é. assim. Mas este teria algum. Se fosse eleito, seria também por questões geopolíticas, porque ele está associado à jurisdição, como nós falámos em off, a jurisdição sobre a Palestina, Israel, Jordânia e Chipre. Portanto, não sei se isto seria bom ou se seria mau. E depois gostaria de ouvir sobre isso, mas deixa-me só dizer-te um quarto nome, que é o Tolentino Mendonça, que é um cardeal português, que eu tenho visto a ser promovido internacionalmente, principalmente quando ele foi para o Vaticano. Como tu sabes, que já falámos sobre isso no passado, o Tolentino Mendonça escreve vários livros, é publicado e editado pela Contraponto Editora, que também editou os livros que eu escrevi, e portanto tenho assistido muito a essa sua promoção interna do nosso país, mas também externa para fora. Mas acho que ele não vai ter grande peso internacional. Não, Mas tem lá são peso os internacional. são os quatro nomes que eu trago, não porque tenham um apreço especial por eles, mas com base no que tenho ouvido, pessoas próximas a comentar. E no caso do Tolentino Mendonça, a mim preocupam os efeitos que isso teria na defesa da laicidade em Portugal, porque teria muito maior promoção nos canais portugueses. E se já nos queixamos da pouca visibilidade que nós temos enquanto ateus, se calhar dado, ou seja, seria indiretamente, uma vez que seria dada mais atenção a esse Papa português, se caso ele fosse eleito, obviamente, e teria mais espaço mediático na televisão e nós ainda menos do que pouco ou nada que temos. O que é que tu tens já a preferência para algum? Olha, o Tolentino Mendonça não, de certeza. Ele pode ser famoso em Portugal, que o é, mas não é famoso lá fora, não tem peso nenhum, e por isso a probabilidade dele ser eleito Papa, eu adorava que para a semana ou daqui a 2 semanas fosse ele o Papa e eu engolia as palavras todas, mas não me parece. Em todo o caso, nós temos tido aqui várias iniciativas e não vale a pena falarmos sobre todas elas neste podcast, porque é um especial sobre o Papa Francisco e sobre o conclave. Mas nós temos tido, como costumamos ter, o nosso clube de leitura e as nossas tertúlias no último sábado de cada mês, e tem-se discutido muito este tema.
E eu coloco sempre a questão, vamos ter um Papa? Vamos, ou eles vão. No fundo o mundo todo tem um Papa, não é? Porque apesar de nós sermos ateus, o Papa implica na geopolítica internacional. Vamos ter um Papa conservador ou progressista? E muita gente, como tu, inclina-se um pouco no sentido de espero que seja, não sei qual vai ser, mas espero que seja progressista. Eu defendo que vai ser um Papa conservador. E por isso eu estou a apostar no italiano, não estou a apostar no asiático. Estou a apostar, eu não apostei nada, atenção, eu não faço apostas ilegais. Mas elas Mas pelos existem. vistos elas existem, exatamente. Então, vou-te só ler aqui este excerto da CNN Brasil que diz assim: segundo a Polymarket, o mercado, quem será o próximo Papa, registou até esta quarta-feira, dia 30, os seguintes cardeais, as maiores apostas de se tornarem o próximo Papa. E o Pietro Parolin tem 23% de probabilidade de se tornar Papa, ao contrário do Luís Tagle com 22%, o Peter Turkson com 17% e o Matteo Zuppi com 12%. Por isso, estamos a falar, estas percentagens são das apostas, ok? Não estamos a falar de números oficiais. O Parolin é de facto o favorito, não é o meu favorito no sentido em que não tenho maior apreço por ele do que pelos outros, também não tenho apreço nenhum pelos outros, não é? Por isso não tenho nenhum apreço especial por este, mas é um homem mais conservador e eu acho que isso vai acontecer, com todas as consequências geopolíticas que isso terá para Portugal e para a Europa e para o mundo. Estamos com estas apostas, por isso deixem-nos nos comentários em quem é que apostam, se no Pietro, se no Luís, se no Peter, se no Matteo, porque é interessante perceber o que é o nosso desejo para os católicos, que ao menos não tenham um Papa muito conservador, e o que é a realidade das necessidades da Igreja neste momento, e eu creio que será um Papa conservador. Por outro lado, também te queria perguntar, sabes que o mundo vai acabar? O mundo vai acabar. Há de acabar no meio. O mundo está para acabar. Não. O mundo está para acabar. O mundo está para acabar e eu vou-te ler aqui outro excerto, que eu acho que se calhar não tens noção disto, mas devias ter, porque devias começar a preparar para o mundo acabar. Vou criar o kit de emergência. O kit de emergência é ajoelhar-te e rezares, homens. Não há cá kit de emergência. Então, isto é só um excerto, portanto, se depois quiserem ver, está no Executive Digest. A morte do Papa Francisco reacende a antiga profecia sobre o último Papa e o fim da Igreja. A profecia culmina com uma declaração inquietante. Na última perseguição da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que apacetará o seu rebanho em meio a muitas tribulações. Após estas, a cidade das 7 colinas será destruída e o juiz terrível julgará o povo. Profecia dos Papas atribuída a São Malaquias. Este último Papa, segundo o texto, liderará a Igreja num tempo de grande tribulação que culminará na destruição de Roma e no juízo final. Crentes mais fervorosos veem neste cenário o prenúncio da segunda vinda de Cristo, que, segundo a tradição cristã, ocorrerá para julgar os vivos e os mortos. O facto de haver atualmente 3 cardeais de nome Pedro entre os principais candidatos ao trono de São Pedro, Peter Erdo, Peter Turkson, Pietro Parolin, aumentou a especulação, ainda mais porque alguns associam o próprio Francisco ao Pedro Romano, dada a origem italiana do seu nome de batismo Jorge Mário Bergoglio di Pietro. Isto é uma profecia que não se... Quer dizer, eu não acredito em profecias, como é evidente, mas que também não se sabe se a própria profecia tenha sido uma falsificação. E aparentemente há pessoas que acreditam que o mundo... Há sempre pessoas que acreditam que o mundo está para acabar, não é? Mas neste caso que acreditam que o próximo Papa será o Papa do juízo final. Assim veremos. Eu vou continuar com o meu kit de emergência, mas só para apagões, não para o juízo final. Epá, deixa-me dizer-te que fiquei preocupado com esse excerto que tu leste e deixa-me dizer-te porquê. Porque tu começaste a falar, e pensei que estávamos a voltar à política, porque tu começaste a falar em 7 colinas e eu pensei na cidade de Lisboa, cidade das 7 colinas. Que não é, mas isto tem uma razão mítica para ser conhecida assim e tem a ver com a fundação de Roma, mas deixando os mitos de parte. Quando começaste a falar em 7 colinas eu pensei na cidade de Lisboa e falaste, íamos ser avaliados, íamos ser...
Julgados. julgados por um juiz. E eu pensei, pá, no ex-juiz pela verdade, o Rui Fonseca e Castro. Está agora, agora aí eu pensei, pá, veio a extrema-direita. E E que voltamos outra vez à caraças! política e veio aqui a Lisboa, porque ele teve há pouco tempo, como nós imagina, quando estamos a gravar este podcast, aconteceu há pouco tempo as manifestações lá no 25 de Abril de Martim Moniz com este tipo que eu acho que este tipo é perigoso. Não são Não pelas ideias que manifestações, são defende. agressões. Sim, É, começou por é manifestação, diferente, depois não é? foi a agressão que ele fez, ele é crime, foi preso. Já cá Foi está preso, fora. já E está o cá fora, Mário sim, foi também. preso, sim, sim. Então o Mário Sendo tinha que que se estão entregar. condenados, eles tinham-se de entregar, claro. Pá, Exatamente. isto, enfim. E eu acho que eu queria dizer, só para concluir, acho que este tipo é perigoso, não tanto pelas ideias que são bastante perniciosas, mas principalmente porque este tipo é agressivo. Atenção. E tem influência. Não me digas que ele, sendo juiz, não conhece os juízes todos e não tem influência, porque, independentemente das pessoas gostarem dele ou não, ele deve saber muita coisa sobre muita gente. Sim, 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 mas felizmente ele já não é juiz, é advogado, mas Sim, ele continua como advogado, pronto. já não é juiz, Sim, mas mas conhece as não pessoas, deixa de claro, conhecer e as eu sei que pessoas. há várias pessoas no meio judicial que também são juízes que não gostam dele, portanto, pá, porque o tipo terá, para além de levar má imagem para a própria magistratura e para a própria função profissional, que acho que as pessoas já perceberam o que é que ele é. E não estou a falar de ser de extrema-direita, ele é muito mais do que isso, pronto. Enfim, Olha, isto de mas brincadeiras à não parte, podemos, voltamos outra vez à política, mas brincadeiras à mas por parte, falar em política, também não sim. podemos deixar de referir o Rui Moreira. Sim, pois eu já nem ia falar nele, mas acho que é Mas importante, sim. acho que é É importante, importante. sim. É assim, nós antes de fazermos de começarmos a gravação do podcast, dizemos sempre, epá, desta vez a gente não pode ultrapassar 1 hora. Sim. E o que é que Já vamos uma acontece hora e um sempre? quarto. Não interessa, olha, Mas é um episódio especial. É um é um episódio episódio especial. especial. Sim, Ouçam em 2 vezes. sim. E deixa-me dizer então, no caso do Rui Moreira, voltamos para o Porto. Vamos agora falar do Porto, estamos a falar de Lisboa e da cidade das Sete Colinas, vamos para o Porto, que é uma cidade bastante bonita, que eu adoro, já lá vivi 3 anos e meio, e se não estivesse neste momento a viver em Lisboa, era no Porto que eu gostaria de estar a viver. Adoro tudo no Porto, adoro a cidade, adoro as pessoas, adoro a gastronomia. Eu sempre vou ao Porto, também tenho lá família, pá, vou comer a francinha, como tenho poucas Claro. oportunidades. As verdadeiras francinhas estão no Porto, portanto, eu em Lisboa não como francinhas. Aliás, a minha companheira, que é portuense, não me deixa fazê-lo sequer. Porque isso é Portanto, pecado. sim, Isso é é. heresia Portanto, até. portanto vamos falar do Porto e falamos muito bem, e adoro falar do Porto. Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto, que fez esta declaração. Nem mais um tostão para a Igreja. Porquê, Eva? Conta-nos a história. Olha, esta história já rodou muita coisa, inclusivamente há um episódio do Doa Quem Doer, da Tânia Laranjo na CMTV, exclusivamente acerca disto. E como tu sabes, a CMTV é o meu pecado. Eu sei que eles são muito sensacionalistas, mas eu não consigo resistir. E por isso é que eles são sensacionalistas, é para a gente conseguir resistir, não é? E ela inclusivamente foi ver de quem eram as casas e não sei o quê. Mas esta história, muito resumidamente, é a seguinte. Há o bairro das Eirinhas, tem 15 casas. Essas 15 casas, supostamente, não sei se isto é verdade ou não, foram doadas à igreja pela antiga proprietária que quis doar à igreja estas casas de forma a que fosse feita uma gestão consciente e de forma a que se garantisse que as casas não eram vendidas e eram arrendadas a preços baixos à população que bem precisava dessas rendas baixas numa altura em que não existia segurança social. As pessoas ficaram lá a viver, geração após geração. Entretanto, a igreja, é preciso notar também que foram os próprios moradores que foram mantendo as casas e gerindo as casas e fizeram obras de melhoria, etc. Portanto, não foi a igreja que teve essa despesa. A igreja, de repente, decide fazer uma permuta de 15 casas de pessoas que não têm condições para ir para outras zonas pagar 20, 30 vezes mais do que pagam ali de renda. Decidiu permutar essas 15 casas por um T3, um T0, desculpa. Ora, isto também não é muito claro, porque há notícias que dizem que foi um T0 e há notícias que dizem que foram 3 T0s. Em todo o caso, os valores não correspondem, ou seja, 15 casas naquela zona valem muito mais
seja um T0 ou 3 T0s, por mais que eles estejam bem posicionados. E o que é que acontece, o que é que o Rui Moreira diz que aconteceu? Quando se apercebeu desta situação e quando as pessoas lhe disseram o que é que está a passar, ele achou que o negócio ainda não teria sido feito. Não lhe passou pela cabeça que o negócio já estaria feito. E contactou a Igreja no sentido de fazer valer o direito de preferência, dado que a Igreja não deu o devido direito de preferência aos moradores, que é obrigatório. O Rui Moreira faz esse contacto e recebe uma resposta que ele diz que é insultuosa, porque impediu o direito de preferência e, enfim, diz que não recebeu uma resposta conveniente, portanto, que foi um nim, foi assim uma coisa vaga. E isto fez com que ele ficasse muito chateado e dissesse que não há nem mais um tostão para a Igreja Católica. Aqui há várias coisas que eu acho que é preciso analisar. Porquê é que nós andamos a dar dinheiro à Igreja Católica antes? Se é para obras sociais, porquê é que essas obras sociais não são feitas pelo Rui Moreira, ou seja, pela Câmara, e são feitas pela Igreja? Porque é daquelas coisas, zangam-se as comadres, sabem-se as verdades. Eu louvo o facto de ele não dar mais. Mas se ele não dá mais, é porque antes dava. Andava a dar para quê? O que é que aqui se passa? Que promiscuidade é esta entre estas duas comadres que aqui se chateiam tão publicamente para lavarem a roupa suja? E também te vou dizer que a Tânia Laranjo, como tu sabes, está em todo lado. Se algum crime ocorrer, ela está lá antes da polícia. Isto é um exagero, mas quase que, se ela pudesse, ela estava lá antes da polícia. Ela foi ao local da empresa de construção a quem se venderam ou permutaram estas casas e aparentemente é uma morada de uma casa pessoal, uma casa privada, nem sequer tem lá nenhum letreiro de nenhuma empresa. Portanto, todo este caso cheira a esturro e quanto mais se mexe, mais esturro vem ao de cima. Sim, porque não é normal, vamos lá ver, não é normal trocar 15 casas, por mais pequenas que sejam, por piores condições que tenham, porque pelos vistos não poderiam ser assim tão más porque eram mantidas pelos moradores, trocar por ou um ou três T0s. Portanto, alguém anda a ganhar muito dinheiro com isso. Alguém anda a ganhar muito dinheiro com isso. E não vão ser estes moradores que vão viver para esses terceiros, pois não? Pois não, até porque o que eu li é que isso ia ser dado como alojamento local, ainda por cima. Claro, porque é isso que dá dinheiro. Portanto, alguém ganhou muito dinheiro. Epá, isto revolta-me, principalmente numa altura em que nós estamos a viver um problema grave de habitação. As pessoas precisam de casas. Quer dizer, e a igreja é isto que eu acho imoral, acima de tudo é imoral. É, como é que é a igreja que diz que faz o bem social, que quer ajudar as pessoas, e isso, mais uma vez, a narrativa não bate certo com as ações. Eles Então, querem ajudar as pessoas, mas que pessoas é que eles querem ajudar? querer ajudar. Pá, é sempre negociatas. Tu dizes, eu às vezes menciono isto, falo sempre mais dos evangélicos relativamente a fazer dinheiro. Mas tu também já disseste, e bem, e eu tenho estado mais atento agora, neste momento, depois de chamar a atenção para isso, que é a Igreja Católica também, que eu não associo muito a Igreja Católica aos negócios, assim a receber dinheiro, principalmente grandes quantias avultadas de dinheiro para certas obras, como remodelação da igreja, etc., mas não associo muito às negociatas, digamos assim. Mas desde o momento em que tu chamaste a atenção para isso, eu tenho estado atento e cada vez mais vejo exemplos disso. É Epá, assim, a Igreja isto faz indigna. muitas negociatas, sempre fez, não é de agora, só que estas coisas têm tendência a ser, lá está, porque como há uma permeabilidade muito grande na nossa sociedade em relação a Sim. estas pessoas do clero, isto acaba por ser ou visto com naturalidade, porque sempre foi assim, ou então feito um pouco Mas à não é porta correto. fechada. Sim, à porta fechada e por isso é que não se sabe tanto. Mas a sociedade está cada vez mais instruída. E estando cada vez mais instruída, está cada vez mais exigente dos seus direitos. E também das associações, das organizações às quais pertence. E os próprios católicos já não se sentem confortáveis, e eu tenho alguns amigos católicos que não se sentem confortáveis com o que se está a passar no seio da Igreja Católica. Isto é tudo. É promíscuo, é pornográfico,
é imoral acima de tudo, pá, isto choca-me tanto, quer dizer, pá, eu quando vi esta notícia, quer dizer, as pessoas sem casa, que é um direito básico, constitucional, constitucional e para além disso, está na Carta dos Direitos Humanos. Como é que é possível irem contra o próprio humanismo? A igreja que diz, não, vocês não são, já me disseram a mim, católicos, vocês ateus não são humanistas. A igreja é que é humanista, o catolicismo é que é humanista. Estão a usar e depois vêm com estas coisas. É muito simples, João. Nós vivemos num país em que há uma concordata que não devia existir Que não e devia, em que exatamente. a Igreja tem privilégios fiscais. E esses privilégios fiscais não se traduzem apenas em dinheiro que eles não pagam ao Estado, Uhum. traduz-se sim, e mais ainda, na possibilidade de movimentar dinheiro e património sem dar cavaco às tropas. Sim. É essa a grande consequência, é que não havendo declarações, não havendo uma autoridade tributária que Uhum. está em cima disto, como estão em cima de outras empresas, porque Sim. uma igreja é uma empresa, pá, não, podem-me chamar o que quiserem, uma igreja é uma empresa, uma instituição religiosa tem como objetivo fazer dinheiro, todas, não é a Igreja Católica, são todas. E se houvesse uma autoridade tributária em cima destas coisas, nós sabíamos exatamente de onde é que vem o dinheiro, para onde é que vai o dinheiro, como é que o dinheiro é gasto. Como não se pagam impostos, não se declara nada, não há transparência. Não é só a questão do dinheiro que eles não pagam ao Estado e que eles não devolvem à população. É uma questão da falta de transparência, da possibilidade de fazer o que bem entendem, com património que não sabemos como é que veio parar à mão deles, sem sequer dar satisfações a ninguém. E repara, a Igreja tem muito património doado. Em que circunstâncias foram feitas essas doações? Uhum. Que tipo de manipulação fizeram? Porque não foram os padres com o salário de padre que fizeram riqueza suficiente para doar à Igreja. Não. Isto Foram os são, é crentes de que fizeram família. as doações, exatamente. Exatamente, crenças esses que foram manipulados, que foram levados a. Portanto, nós Sim. falamos muito das igrejas evangélicas, a Igreja Católica anda a fazer este jogo há milhares de anos. Há 2 milhares de anos, não é? Não será bem há dois, porque sabemos que a Igreja não foi fundada, como se diz mitologicamente, por Pedro, Uhum. mas pelo menos há 1500 anos que a Sim. Igreja tem andado a fazer este tipo de negociata e a Sim. apropriar-se de tudo o que pode, e a deitar a mão a tudo o que pode, para proveito próprio de quem lá está e de quem a gere. E nesse sentido, é bom que não haja nem mais um tostão para a Igreja, mas eu gostava que o Rui Moreira então esclarecesse que outros tostões é que andou a dar no passado e com Claro. que propósito. Claro. Todos nós, enquanto portugueses, gostaríamos de saber isso, porque se o Rui Moreira no Porto deu esse dinheiro, não me espanta, e eu sei que isso acontece, que outras cidades no nosso país também andaram a dar, ou seja, é dinheiro de todos nós que anda a ser desbaratado para a Igreja. E se ficarem na dúvida do que é que o João está a falar, eu vou dar um exemplo concreto: as Jornadas Mundiais da Juventude, Jornadas Mundiais da Juventude Católica, é importante dizer isto. Esquece, e foi uma das críticas que eu fiz quando as jornadas tiveram lugar em Lisboa. Esqueceram-se, não, omitiram deliberadamente a parte católica, porque isto não era da juventude, não era uma festa para a juventude, para os jovens, era uma festa da juventude católica, de uma determinada confissão religiosa. Bom, posto isto, todos nós sabemos que dinheiro foi entregue para das autarquias e também do país, do governo, para que as jornadas tivessem lugar. Parte do dinheiro eu compreendo para a criação de infraestruturas, como qualquer evento é necessário criar infraestruturas, especialmente eventos grandes, uh, e se defendo isso para eventos civis, ou seja, de caráter não religioso. Pronto, sendo a Igreja Católica uma força viva da sociedade, como se costuma dizer, e que ia atrair pessoas, e que isso teria, esperava-se retorno financeiro para as empresas e para a população, foi esse o argumento utilizado, que depois foi verificar pós-facto, quer dizer, pós-acontecimento, que não ocorreu na perspectiva, nos valores que eles previam, que os políticos previam, foram exagerados, foram muito exagerados face ao que realmente ganhou, porque as pessoas ficaram, os que vinham cá, acabaram por não ficar em hotéis, acabaram por não ficar em alojamentos locais, acabaram por não ficar em apartamentos arrendados, ficaram sim em ginásios, bem nos lembramos disso,
em instituições das várias freguesias, aqui a minha freguesia acolheu várias das pessoas que vieram para cá, acabaram por não gastar dinheiro em restaurantes, na restauração, como também se previa, acabaram por não fazer grande turismo interno no país. Portanto, todas as perspectivas de lucro para a sociedade que daí adviriam não se concretizaram, e, portanto, estão amplamente inflacionadas, e, portanto, foi dinheiro deitado à rua. Por um lado, foi necessário para as infraestruturas, e já nem estou a falar do dinheiro Foi dado. dinheiro deitado à igreja, porque assim, Pois, exato, e nem estou a falar fez-se o do. evento, não é? O evento foi Sim, feito com dinheiro público. sim, Entretanto, houve lucro desse evento, o que eles consideraram lucro, que eu não considero lucro, porque não sim, devolveram o dinheiro do investimento. Quando tu, exatamente. quando tu fazes a conta do lucro, pensas assim: eu gastei 10, recebi 20, tive 10 de lucro. Uhum. Aqui não foi isso que se passou. O que eles consideram lucro não é lucro, é lucro porque o investimento foi fundo perdido. Sim. O lucro resultante desse investimento a fundo perdido ficou com quem? Com a Pois, população? Com a Câmara? Não, ficou com a Igreja, ficou com deixa-me uma ser claro, fundação. quando eu disse que concordava com o investimento, era um investimento em infraestruturas porque depois ficam para o futuro, para a sociedade, para Sim, outros mas não eventos com que uma venham a cruz decorrer. gigante, Claro, que não é? depois. Não podiam ter Pois, posto uma cruz que depois se tirasse fora? Não podiam ter posto um ecrã que depois metia ali a cruz e quando se quisesse fazer outra coisa qualquer metia-se outro símbolo qualquer? exatamente. Sim, sim. Ahm, o dinheiro entregue diretamente à igreja, isso é que não concordo com tudo o que foi feito então com os ditos voluntários que pagaram para ser voluntários, isso também, e as poucas condições que tiveram. Acho que vocês falaram nisso no podcast anterior, no episódio anterior, em que falaste com o quarteto dos três ateus, o Miguel e o Gabriel, falaram deste tema também. Sim. Pá, foi daquelas coisas que nos chocaram a todos, enquanto comunidade, mesmo entre os católicos, eu vi católicos chocados com o que estava a acontecer. Se eu fosse católica e da primeira vez que falamos sobre isto, ainda Sim, foi no Portugal de Culto, se te sim, recordas, no sim, podcast Portugal sim, de sim, Culto, sim, sim, a primeira vez que falamos sobre isto, a coisa que eu te disse, que mais, na altura até ficaste surpreendido, foi: sim, não tinha se eu pensado nesses fosse termos, já me lembro. crente, eu estaria muito preocupada para onde é que está a ir então, se é preciso dinheiro público para fazer Sim, isto, para onde é que está a ir o dinheiro que os crentes dão à igreja? sim. Se a igreja não tem Estavas a dinheiro, então para ser que é que eu ando a dar duplamente dinheiro? tributada, sim, sim, Exatamente, quer dizer, eu dou dinheiro à igreja, porque sou crente, não é? Isto se eu fosse católica praticante. sim. E a seguir ainda vão buscar aos meus impostos, mas que é isto? Porquê que não há dinheiro? Porquê que a igreja não tem dinheiro? Então, e se Porquê fosses que é preciso o crente? erário público? Se E se fosse fosses crente estava crente? mais preocupada, porque está a Não, pagar duas crente, vezes. sim, claro, mas se fosses crente e voluntária nas jornadas, ainda ficavas triplicada, preocupada Exatamente. triplicamente, porque ainda estavas a pagar, para além do que já dás à igreja, para além do que pagas de impostos, ainda estarias a pagar para ser voluntária e nem receber as águas, que vá lá, eles só Sim, deram sim, sim. águas, se bem te lembras, bom, eu nestas coisas não tenho memória curta, ah, eu bem me lembro que só deram água aos voluntários, porque eles passavam cedo com o calor de verão, só deram água por causa da pressão pública que estava a ser feita e mediática. Claro. Quer dizer, Senão isto é eles, além de chocante. pagarem para estar lá, Epá, ainda tinham que pagar a água. eu quando penso nessas coisas, eu fico, mais do que indignado, fico revoltado com estas coisas. Pá, não pode ser, não é assim que se tratam as pessoas e não se podem depois vir apelidar de humanistas quando nem para com os seus se preocupam. Quer dizer, isto ultrapassa tudo. Como é que as próprias pessoas dentro da sua instituição não se revoltam com isto? Epá, não dá. Não Olha, dá. Eu já falei aqui várias vezes. Diz. o falecido fundador da Cientologia disse a dada altura que para fazer dinheiro é fundar uma religião. Claro. Isso nunca foi tão verdade. Sim, sim. E agora vem notícias desta semana, da semana em que nós estamos a gravar este podcast, este episódio. A Igreja a dizer que está com problemas financeiros, a Igreja Católica a dizer que está com problemas financeiros e que tem pouco dinheiro. Pô, pois, a questão é essa. É que eu acredito que, dado o número de diminuição de crentes, que estejam a perder dinheiro. Mas não têm falta de dinheiro, não podem fazer esta afirmação. Ou estão a gastá-lo mal gasto, e então isto também deve fazer pensar os próprios crentes como é que a sua instituição está a gastar o seu dinheiro. Porque se eu fosse crente, porque eu já fui crente, portanto, quando dava dinheiro à instituição, esperava que estivesse a fazer uma boa gestão desses financiamentos. Da mesma maneira que agora, estando nós, enquanto membros da direção, à frente estando à frente da associação, os nossos associados querem saber se nós estamos a gastar bem o dinheiro ou não. Por isso é que nós fazemos prestação de contas
E fazemos relatórios anuais das contas, apresentamos aos associados, esses relatórios são votados e todos sabem o que é que estamos a gastar o dinheiro. Isto era o equivalente a nós acabarmos o teu mandato Sim. e não haver dinheiro e dizermos que estamos com Uhum. problemas e que precisamos que as pessoas nos deem mais dinheiro, fazermos um Claro. peditório. Não estamos livres de ter um projeto grande e pedir e fazer um Sim, peditório mas aí está para esse justificado. projeto. E as pessoas sabem quais são as contas que existem. E as contas são públicas. Mas lá está, Sim, as contas são públicas. Nós fazemos questão que as contas sejam públicas. E isso é muito importante e é essa a grande diferença entre uma instituição séria que tem como objetivo sim. beneficiar os outros, e aí não pode haver lucro, tu não tens lucro, eu não tenho Uhum. lucro, ninguém nesta Sim, nós direção não tem somos lucro, nós remunerados, temos nem é sequer somos despesa. remunerados. Não, mas nós temos Uhum. despesa. Quantas vezes é que tu meteste Sim, faturas à associação pelas deslocações que fizeste? Eu nunca meti nenhuma. Que eu não. saiba também nunca metes, não é? Olha, vou Sim, ali, vou meti no gastar mandato os... anterior 2 vezes, porque porque foi precisaste que era longe. necessário, mas entre o dinheiro que pedi de volta porque tinha direito a ele e o dinheiro que já meti, é muito superior ao dinheiro que já Claro, meti. uma pessoa Mas até muito pode superior. precisar de justificar uma despesa, mas dentro dos possíveis, dentro daquilo que são as nossas possibilidades financeiras, Uhum. nós preferimos sempre assumir o fardo desse gasto do que tirar dinheiro da associação, mesmo Sim, quando isso é claro, perfeitamente claro. justificado. E essa é a grande diferença entre pessoas que trabalham em prol de um grupo de pessoas Uhum. e pessoas que trabalham em prol da De sua interesses próprios. própria, do seu Claro. próprio interesse às custas desse mesmo grupo de pessoas. E em relação a isso, só para terminarmos aqui a nossa análise do estado de coisas em relação Sim. à morte do Papa, relembrar a toda a gente que este foi o Papa que, após os ataques do Charlie Hebdo, Uhum. veio-se posicionar ao lado dos extremistas. Foi o Papa que continuou a encobrir os escândalos de pedofilia, por mais que tenha Uhum. dito que ia limpar a igreja, não limpou Uhum. coisa nenhuma, não fez coisa nenhuma. Foi um Papa que viveu uma fachada e que já apareceram nas notícias que querem fazer dele um santo. Mas Sim. fazem de qualquer pessoa um santo, mesmo de um miúdo qualquer, Sim. por ter feito um site religioso, Uhum. também já é santo. E até se levam as relíquias. Não sei se sabes desse santo, como é que ele se chamava? O santo dos millennials, ou lá que é. Sim. Agora andam a passear relíquias da roupa com que ele morreu. E passeiam as relíquias do santo e vão Está aos bem. hospitais com as relíquias dos santos Não, para que curar as caralho. criancinhas que estão com cancro. Quer dizer, É pá, não, isso. isto é horrível, Eu isto é não. do pior. Pá, isso a mim custa muito, como pessoa da ciência, que e pessoalmente pessoa que tem. Eu tenho debatido, como tu sabes, e batido por ahm, tratamentos, assim, ajudei a promover um abaixo-assinado sobre isso, tratamentos médicos baseados em evidência científica, porque o que não falta aí são fraudes, são burlas, são terapias fantasiosas que afastam as pessoas de tratamentos médicos sérios e que efetivamente ou curam ou melhoram as condições de vida das pessoas. E portanto, eu quando ouço ou leio coisas dessas, como as que estás a promover, especialmente com doenças de cancro, o cancro, que não é uma doença, é um conjunto de doenças muito variado, há vários tipos de cancros, uh, mas é um conjunto de doenças. Os cancros são doenças bastante mas felizmente agora já não, com o passar do tempo e com o avanço tecnológico e do conhecimento médico, já não é uma doença, já não se pode dizer que. O que quer dizer é que já não é sintoma, já não é sinal de morte. Portanto, uma pessoa quando é diagnosticada com cancro não quer dizer que vai morrer. Já conseguimos, não havendo ainda uma cura para o cancro, já conseguimos prolongar a esperança de vida das pessoas e dar-lhes boas condições de vida durante os anos que ainda estão vivas. E isso é bom, resulta do avanço tecnológico, não resulta da religião, resulta do conhecimento médico, do conhecimento científico e dos avanços científico-tecnológicos e médicos que têm sido feitos ao longo das últimas décadas. Pronto, isto ponto 1. Mas saber que há pessoas que podem ser curadas, ou não é curadas, podem ser tratadas de cancro, dos vários cancros, e não são porque adiam
esse tratamento por causa de, ou em prol de tratamentos fantasiosos, de pensamento mágico, ou como tu estás a dizer, com como é que tu disseste, relíquias a passear para. Epá, não, quer dizer, uma coisa é dar conforto espiritual, com o qual eu não concordo, mas percebo, compreendo que haja pessoas que procurem esse conforto espiritual, mas outra coisa é dizer que isso vai curar ou vai tratar as pessoas. Epá, não, isso é indigno, é revoltante, e eu tenho pessoas na minha família que tiveram diferentes tipos de cancro, portanto, isso a mim, pá, revolta-me, toca-me pessoalmente. Num, epá, é do pior, não é só dar falsa esperança, é, é afastar, porque as pessoas depois afastam-se dos tratamentos médicos, e isso é que me preocupa. Enfim, Isto desculpa a lá, que eu me Rant, mas referia. isto. Não, esse rant, se calhar o rant que qualquer um de nós fazia, não é? Que Sim. qualquer um dos associados da Associação Autista faria. Só para te dar aqui esta noção do que é que eu estou a falar quando falo destas relíquias, estamos a falar do Carlo Acutis, Sim. e a notícia diz o seguinte: menino com câncer é visitado por relíquia de Carlo Acutis em emocionante vídeo. O pequeno Joaquim que luta contra um tumor no fígado, e tu vês as fotografias, a criança tem um Sim. enorme tumor na barriga, Epá. comoveu as redes sociais após receber a visita de uma relíquia do futuro santo Carlo Acutis no hospital. Ou seja, ele ainda não é santo, mas as relíquias já Sim, andam a ele já foi circular. beatificado, não foi santificado. A interação do garoto com o sacerdote e a sua oração sincera emocionaram os presentes e milhares de internautas. Eu vi o vídeo e eu pareceu-me que a criança estava, acima de tudo, confusa. Não me pareceu que a criança estivesse sequer, enfim, a cair naquilo, não é? Se calhar isto é mais pelos pais até do que por outra coisa qualquer. Até já te mandei o link para tu Sim, abrires estou a e ver. veres a criança. E no fundo, isto é chocante porque também denota que a Igreja Católica está a fazer um esforço por reviver ou reavivar coisas que nós achávamos que já estavam um bocadinho enterradas, como fazer santos, Uhum. a moda dos exorcismos. Tu lembras-te de como é que se chama o Lara? Sim, o Sousa Lara. Havia o Pronto, o António Sousa Sousa Lara, Lara que era o pai, e havia o filho era exorcista. é exorcista e agora está nas redes sociais a falar de exorcismos e a falar dos exorcismos que fez com o Pá, padre isso é Amor. superstição. Isso é superstição. E a Igreja Católica era E a contra a dizer-te o que é que o superstição. diabo gosta e o que é que estamos a falar de uma pessoa extremista dentro da Igreja Sim. Católica, Sim, sim. Era altamente conservador. altamente conservador. Já o Sabes pai que eu descobri era. uma coisa interessante. O Já o pai era pai muito era. conservador. Eu tive que ler um dos livros do pai por causa de uma cadeira que fiz na universidade e ele de facto não era muito simpático. Este senhor, o padre Duarte Lara, que está nas redes sociais, está no TikTok, está no Instagram, está em todo lado a falar sobre o que é que Deus quer, porque ele aparentemente sabe, Uhum. e que administra o site santidade.net, que eu gostei muito. Este padre, sabes de que freguesia é que ele é? De que diocese é que ele é? Ele é da Não. diocese de Lamego e a igreja dele, Ui. vê lá a tua coincidência, é precisamente a igreja do meu pai, da terrinha do Epá. meu pai, da aldeiazinha pequeníssima do meu pai. E eu achei aquilo espetacular, porque eu não sabia, eu não conhecia o padre Aham. daquela freguesia, e acho que o meu pai também não o conhece. E este senhor, epá, eu não quero mentir, porque eu não tenho a certeza se isto é verdade. Pode haver dois padres, eu duvido, mas pode haver dois padres. Mas aparentemente o padre de Ferreiros de Tendais, que mais uma vez vou pôr em questão se é o mesmo padre ou não, eu acho que é. O padre de Ferreiros de Tendais é capaz de ser uma das pessoas mais ricas lá da zona, tem estufas, tem tudo. É assim uma zona super pobre, onde toda a gente vive muito Sim. mal, mas o padre é o milionário lá da zona. Mais uma vez, não posso meter a mão no fogo, que é o padre Duarte Sousa Lara, mas parece-me que será. E eu achei aquilo muito engraçado, Sim. muito, enfim, muito interessante. Este senhor escreveu um livro, ou vários, aparentemente, e fala de coisas que nós achávamos que já estavam ultrapassadas. Quer dizer, este senhor é doutor em teologia e membro da Associação Internacional dos Exorcistas. Como assim? E foi
aprendiz do padre Gabriel Amorth, que ficou muito famoso por ser exorcista, o exorcista do Vaticano, e está a reavivar estas tendências para o conservadorismo e para as crendices dos exorcismos e essas coisas todas. Isto para mim é muito preocupante. Enfim, mais alguma coisa antes de encerrarmos este episódio hoje? Tens mais alguma notícia ou mais alguma coisa que queiras falar hoje? Queria aproveitar a oportunidade então para despedir-te das pessoas que nos estão a ouvir, que nos continuem a acompanhar e que participem. Podem participar neste podcast mandando mensagens de voz. Se houver advogados ateus que nos estejam a acompanhar, também queria reforçar a ideia de estarmos a criar uma bolsa de advogados Caros para primatas dar apoio pensantes, jurídico sempre que obrigada for por nos terem necessário. acompanhado neste E episódio do Homo Sem Deus. pronto, e Sigam-nos nas que redes assistem, que sociais participem nos e nossos se tiverem eventos, em perguntas ou particular histórias para na partilhar, Tertulia Livre Pensar enviem-nos e uma no Clube de mensagem de Leitura voz ou Antídoto. texto. São todos bem-vindos, Queremos as são todos vossas bem-vindos ao vozes nosso no espaço, à espaço nossa do comunidade ouvinte. Juntos, e vamos acho continuar a que desafiar o irão pensamento desfrutar mágico e com bastante investigar alegria o e pensamento prazer crítico. destas iniciativas. Estaremos de volta daqui a duas Estaremos semanas de volta com mais daqui a 2 semanas com mais uma notícias entrevista interessante para os nossos queridos primatas para os nossos pensantes queridos e o João primatas Monteiro pensantes. volta no Até lá, próximo mês para a continuem a crónica questionar, mensal. a duvidar Até lá, e a continuem a explorar questionar, as a vastas duvidar e a fronteiras do explorar as pensamento vastas crítico. fronteiras do pensamento O meu crítico. nome é Eva O meu Monteiro nome e é eu Eva escolho Monteiro ser e eu escolho Homo ser Homo sapiens sapiens sem sem Deus. Deus.